E a forma da gente enfrentar esse tipo de situação é a gente fortalecendo a nossa identidade judaica, que não é simplesmente botar um colarzinho com uma Magen David e agora eu estou fortalecendo a minha identidade judaica. A identidade judaica significa você praticar o judaísmo, seja muito, seja pouco, mas não deixar de praticá-lo, porque isso lhe dá forças para enfrentar qualquer inimigo. E é o que eles mais temem. Vejam bem, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, onde os judeus mais se assimilaram, eles se sentiam mais alemães que os próprios alemães. Nada disso ajudou. E eles sofreram mais. Só para dar uma ideia, quando houve o Anschluss, quando Hitler uniu a Áustria com a Alemanha, os judeus de Viena, em massa, ou em grandes números, se suicidaram. Quando houve a invasão nazista na Polônia, não se ouviu falar de suicídio, muito pouco. Por que os judeus de Viena se suicidaram e os da Polônia tiveram outras atitudes, mas não se suicidaram? Porque os judeus de Viena eram tão assimilados, se sentiam tão austríacos e, de repente, se sentiram tão desiludidos, porque eles achavam que eles já eram iguais. Eles acharam que todos nós somos um povo só. E essa desilusão deixou eles num vazio, porque eles não tinham o judaísmo para lhes dar uma força, uma identidade, uma conexão além do físico, além do material. E uma vez que a vida não tinha mais sentido, eles tiraram a sua vida. Na Polônia, bem ou mal, os judeus tinham algo de espiritual, tinham uma conexão maior com o seu judaísmo. Então, a ameaça ao físico não era a ameaça ao espiritual. Enquanto o espiritual estava vivo, o físico também estava vivo. Então, a forma da gente enfrentar o antissemitismo não é tentar educar os goim a serem mais gentis. É importante a gente passar aos não-judeus uma imagem correta do que é o judaísmo ou do que são os judeus. É importante a gente lembrar o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas não tenha ilusões. Você não vai sensibilizar os não-judeus com a narrativa do Holocausto. Por quê? Você não tem que posar como vítima. O judaísmo não encara a si mesmo como vítimas. Nós somos protagonistas desta história. Nós lutamos nessa situação. Nós não somos apenas vítimas e nós não devemos esperar a piedade da humanidade, porque ela não virá, como a gente está vendo agora muito claro. Ou seja, nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que fazer o possível para ter uma boa conexão com os povos à nossa volta e, como a gente sempre fez, trabalhar pelo bem-estar do país onde a gente se encontra, mas é quando a gente reforça o nosso próprio judaísmo que a gente garante a nossa sobrevivência. Como a gente vê nos lugares onde o judaísmo estava mais fortalecido, os sobreviventes conseguiram sair com muito mais força. E essa é a ideia de que o antissemitismo é um fenômeno que vai nos acompanhar até a vinda de Mashiach. Quem é que vai fazer a cabeça dos antissemitas? Deus. Com a vinda de Mashiach vai se revelar a espiritualidade no mundo. E aí, então, até aqueles não-judeus que, por algum motivo, não conseguem enxergar nada de positivo no povo judeu, finalmente vão conseguir ver a grandeza de Deus e a grandeza desse povo que está passando essa espiritualidade para a humanidade. Nós temos uma obrigação, do ponto de vista da Torá, de incentivar os não-judeus a cumprirem as 7 mitzvot universais, Sheva Mitzvot Bnei Noach, o que significa que a gente tem um compromisso de passar valores morais, atitudes para a humanidade. E a gente também tem um compromisso de manter as nossas, de praticar o nosso judaísmo, não apenas acreditar no nosso judaísmo. O antissemita, ele não quer saber se você é um judeu religioso ou não,
se você é um judeu visível ou não, se você está vestido como judeu ou não. Ele quer saber apenas se você é judeu. Mas se você quer sobreviver ao antissemita, você tem que ser um judeu que coloca na prática aquilo que você é. Então você precisa conhecer o seu próprio judaísmo. Senão, Deus nos livre, pior é a pessoa que sofre no vazio. Porque vai acontecer. E se você não tiver esse ponto de apoio, que é o judaísmo, para te dar força para enfrentar situações de ameaça, e assim, se Deus quiser sobreviver, vai ser muito difícil. Eu acredito que... Desculpa te interromper, tem uma pergunta aqui do Jana Griner, perguntando o que você acha da extrema-direita usando a bandeira de Israel nos protestos em favor do AI-5? Você acha que isso terá uma consequência no antissemitismo que vemos hoje? Sinceramente, eu tenho mais medo da extrema-esquerda. É a nossa realidade. A extrema-direita, hoje em dia, não é aquilo tudo que ela já foi. Está tentando se levantar, se é que essa é a ideia, tá? Mas, com certeza, no mundo inteiro, tanto os movimentos relacionados com o terror islâmico e a extrema-esquerda que se identifica diretamente com o terror islâmico e apoia diretamente o terror islâmico, eu acredito que ela hoje é uma ameaça muito maior do que a extrema-direita. Sinceramente, eu não acho que o fato de usarem a bandeira de Israel de um lado ou de outro vai nos ajudar ou vai nos prejudicar. A questão não é o que os antissemitas estão fazendo, a questão é o que os judeus estão fazendo. Em outras palavras, a gente está fugindo, a gente está querendo esconder a nossa identidade, a gente está procurando esquecer que é judeu, não vai adiantar. Então, assuma, pratique e mostre isso. Em algum momento, a gente vai poder voltar para as sinagogas. Então, se a gente está com medo ou com receio de algum problema relacionado com antissemitismo, a melhor resposta para os antissemitas é encher as sinagogas. Agora, as pessoas fogem das sinagogas. E elas acham que com isso elas vão sobreviver e se proteger. Os antissemitas não estão querendo saber se você está na sinagoga. Ele vai te buscar em casa. Ele não quer saber disso. Mas se você está na sinagoga, você se reforça. O próprio povo, na medida que ele se une, e principalmente quando ele se une em torno daquilo que é seu, do seu judaísmo, ele ganha força para enfrentar qualquer um. Porque aí o antissemita também vê que a gente está unido. E quando a gente derruba as barreiras que existem entre nós, que esse é o pior inimigo do povo judeu. É quando o judeu discrimina o outro judeu. Ou seja, o religioso discrimina o não religioso. O não religioso discrimina o religioso. E por aí vai. É aí sim que a gente corre maior risco, maior perigo, do que se é a extrema-direita ou a extrema-esquerda. Porque a gente não vai conseguir juntos enfrentar esse inimigo. Porque, veja bem, os inimigos do povo judeu vêm dos dois lados. E se a gente não se unir, se a gente não esquecer das diferenças e focar mais no que a gente tem em comum, como é que a gente vai enfrentar esses inimigos?